Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos, falando do nosso curso de habilidades com o tema da aula de hoje de BLS. E antes de entrar de fato na matéria, vou falar a respeito da epidemiologia da parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória, a PCR, acontece como uma das emergências cardiovasculares de grande prevalência e com morbidade e mortalidade bem elevados. A criação de protocolos e algoritmos internacionais permitiu a padronização e organização da assistência médica. Os dados da literatura quanto à incidência de PCR no Brasil são escassos. Tem mais mesmo fora do país. O principal ritmo de PCR em ambiente extra-hospitalar é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, chegando a quase 80% dos eventos, com bom índice de sucesso na reversão se prontamente tratados, tá? Mas quando a desfibrilação é realizada precocemente, até 3 a 5 minutos do início da PCR, a taxa de sobrevida é em torno de 50 a 70%. Em contrapartida, em ambiente intra-hospitalar, o ritmo de PCR mais frequente é a atividade elétrica sem pulso, a AESP, ou a sistolia também. Eles têm um pior prognóstico e baixas taxas de sobrevida. Essas taxas inferiores a 17%. Olha só que diferença. Em relação ao êxito da ressuscitação cardiopulmonar, temos que o protocolo no atendimento de uma PCR segue uma sequência lógica e fundamentada de condutas que melhoram as taxas de reversibilidade do processo inicial que desencadeou o evento. Nesse contexto, o algoritmo é formado pela cadeia de elos de sobrevivências e no contexto de uma PCR intra-hospitalar que pode ser observada no seguinte quadro. A cadeia de elos de sobrevivência diferenciados pelo contexto de uma parada cardiocirculatória intra-hospitalar. O primeiro elo é a vigilância e a prevenção. O segundo, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. RCP imediata de alta qualidade, depois eu vou explicar aqui o que é essa alta qualidade. A rápida desfibrilação, suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. Uma PCR ou uma PCR extra-hospitalar, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. RCP imediata, de alta qualidade, rápida desfibrilação, serviços médicos básicos e avançados de emergência e um suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. Pontos essenciais no sucesso do atendimento de parada cardiorrespiratória. Primeiro aspecto é o reconhecimento da PCR. O sucesso depende do atendimento imediato e pronto reconhecimento, ressaltando o novo conceito de PCR como ausência de pulso carotídeo ou presença de gasping, ou um ou outro. Ainda, deve-se sempre suspeitar de uma PCR em paciente durante uma crise convulsiva. Treinamento e implementação. A capacitação e o exercício do algoritmo de RCP é fundamental para o êxito do retorno da circulação espontânea. O uso de manequins e materiais auxilia de forma satisfatória no aprendizado e na fixação do conteúdo. A gente não pode esquecer da necessidade dos retreinamentos periódicos, como recomendado de 1 a 2 anos, mas ainda assim pode ser insuficiente, mesmo quanto mais precoce, melhor resultado. Feedback durante a PCR. A interação entre os participantes é importante para melhorias no atendimento e fácil reconhecimento de erros na assistência. Uma das técnicas que a gente utiliza é comunicação em alça fechada, em que quando uma pessoa fala uma coisa, a outra pessoa, para quem a mensagem foi direcionada, então repete. Como, por exemplo, quem está liderando a RCP, no caso de uma intra-hospitalar, então fala, troca, faz uma medicação. Aí então a pessoa que está na medicação, ou faz adrenalina, então a pessoa que está na medicação, aí então responde, ok, fazendo adrenalina.
Então, quer dizer, todo mundo sabe o que está sendo feito. A ênfase na RCP. Mais uma vez, as compressões cardíacas são o destaque, reforçando a necessidade de frequência cardíaca entre 100 e 120 compressões por minuto, com um mínimo de interrupções e retorno completo do tórax. Criação de sistemas de time de resposta rápida e sistema de times de emergência médica. Grupos formados por profissionais de saúde convocados na suspeita de instabilidade clínica ou da deterioração do paciente, prevenindo ou intervindo precocemente na PCR. Melhoria nas estruturas e nos sistemas de saúde. Criação de um sistema integrado com treinamento de pessoas, auxílio de materiais e transportes para um atendimento unificado, além da disponibilidade de ideia em locais públicos com alta movimentação de pessoas. Cumprimento dos elos da cadeia de sobrevivência, ressaltando as diferenças entre uma PCR intra-hospitalar e extra-hospitalar, com foco na prevenção e na vigilância dos cuidados intra-hospitalares e pós-PCR nos dois âmbitos. E, finalmente, cuidados pós-PCR, com ênfase na avaliação neurológica, cumprimento das metas hemodinâmica e controle térmico, com menor variação da temperatura e prevenção da febre. Agora já entrando no tema do BLS, a doença cardíaca isquêmica, o principal determinante da PCR, continua liderando as causas de morte no mundo e no Brasil não é diferente. Em 2013, nos Estados Unidos, a ocorrência de RCP extra-hospitalar foi responsável por 63% desses eventos, com uma sobrevida de 9,5%, o que reflete diretamente nos esforços do atendimento inicial realizados pelos presentes no local. Essas metas de melhoria estão sendo atingidas como consequência na ênfase na qualidade de RCP e nos cuidados pós-ressuscitação. Outro fator contribuinte é o acesso público à desfibrilação, pois cerca de 56 a 74% dos ritmos da parada ocorrem em fibrilação ventricular e a desfibrilação precoce é o tratamento de escolha. Sabe-se que a cada minuto transcorrido do início do evento arrítmico súbito sem desfibrilação, a probabilidade de sobrevivência diminui de 7 a 10%. Programas de RCP e com o uso de desfibrilador externo automático precoce realizados por leigos têm proporcionado taxas de sobrevivência muito otimistas, alcançando até 85%. No Brasil, estudo conduzido no metrô de São Paulo evidenciou sobrevida de 43% sem déficit neurológico, destacando o país sobre os demais da América Latina, por ser o primeiro a desenvolver um programa desse tipo. Os aspectos fundamentais do suporte básico no adulto incluem: primeiro, o reconhecimento imediato da RCP; segundo, contato com o sistema de emergência; terceiro, início de RCP de alta qualidade; uso do DEA assim que possível. A primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é em relação a compressões torácicas. Vamos lá. Os aspectos principais a serem observados nas compressões são a frequência, a profundidade, o retorno do tórax a cada compressão e interrupção mínima. Para a oxigenação adequada dos tecidos, é essencial minimizar as interrupções das compressões torácicas e maximizar a quantidade de tempo em que as compressões torácicas geram um fluxo de sangue. A fração das compressões torácicas é a proporção de tempo que as compressões são realizadas durante uma PCR. Para maximizar a perfusão, recomenda-se que as pausas das compressões torácicas sejam minimizadas, a fim de que essa fração seja
pelo menos 60% e idealmente 80%. Tá? Bom, para que a gente possa realizar essas compressões, em primeiro lugar, posicione-se do lado da vítima e mantenha seus joelhos com certa distância um do outro para que tenha melhor estabilidade. Afaste ou corte a roupa da vítima se você tiver uma tesoura, para deixar o tórax desnudo. Coloque a região hipotenar de sua mão sobre a metade inferior do externo da vítima e a outra mão sobre a primeira, entrelaçando-a. Estenda os braços e mantenha cerca de 90 graus acima da vítima. Comprima na frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Tem várias músicas no YouTube que tem esse ritmo de entre 100 e 120. Vocês podem procurar como CPR Songs, tá? E uma delas é Staying Alive, tá? Do Bee Gees. Comprima com uma profundidade de no mínimo 5 centímetros, evitando compressões com profundidade maior que 6 centímetros, porque pode lesar os órgãos internos do tórax. Permita o retorno completo do tórax após cada compressão, evitando apoiar-se sobre o tórax da vítima, tá? Porque se esse retorno não for completo, aí então provavelmente o coração não vai estar enchendo completamente de sangue. Minimize as interrupções das compressões, pause no máximo 10 segundos para a realização de 2 ventilações. Considere obter uma fração de compressão torácica maior possível, tendo como objetivo um mínimo de 60%. Reveze com outros socorristas a cada 2 minutos para evitar o cansaço e compressões também de má qualidade. No atendimento realizado por um leigo, estudos recomendam a realização de compressões torácicas contínuas, aumentando substancialmente a sobrevida dos indivíduos que sofreram uma parada, ao se comparar com aqueles que não receberam nenhum atendimento de ressuscitação. Recomenda-se que o atendente do serviço de emergência oriente o leigo a realizar compressões torácicas contínuas. Isso no caso, quando o socorrista, que não é médico, que é leigo, liga para o serviço de emergência, aí então coloca o celular no fone externo, e aí então consegue conversar com um atendente, massageando o paciente, massageando a pessoa. E aí o atendente vai passando todas as orientações para ele. Então, se ele é um leigo, ele pode fazer massagem contínua até chegar ao serviço de emergência. Mas se for uma pessoa experienciada, então o ritmo é 30/2. Isso significa 30 massagens e 2 insuflações. Mais uma coisa, as manobras de RCP, elas devem ser ininterruptas, exceto quando a vítima se movimentar, durante a fase de análise de ritmo cardíaco pelo desfibrilador e durante o posicionamento de via aérea avançada e quando ocorrer exaustão do socorrista. Agora passando para o próximo tópico, a ventilação. A ventilação ela deve ser aplicada depois das 30 compressões torácicas durante a RCP, seguindo assim na sequência C, A, B. A prioridade para as compressões torácicas deve-se ao fato da necessidade em gerar fluxo de sangue e também evitar os atrasos práticos inerentes às tentativas de ventilação adequadas. Além disso, se a vítima possui uma via aérea patente, ocorre a chamada ventilação passiva durante as compressões torácicas. Então, é sempre importantíssimo que antes de qualquer ventilação a gente inicie a massagem cardíaca, tá? Porque se o paciente está parado, aquele ar que entrou nos pulmões não vai ser efetivamente passado para o sangue.
já que uma vez que não está tendo fluxo de sangue pelo pulmão, então não vai haver troca. A realização das ventilações, elas devem ser realizadas na proporção de 30 compressões para 2 ventilações, com duração de apenas 1 segundo a cada ventilação, fornecendo a quantidade de ar suficiente para promover a elevação do tórax. Hiperventilação é contraindicada, pois pode aumentar a pressão intratorácica, diminuindo a pré-carga e o débito cardíaco e comprometendo a sobrevida. Há ainda risco de hiperinsuflação gástrica também, podendo desencadear vômitos, broncoaspiração e limitação da quantidade da mobilidade do diafragma. Evidências de contaminação com a realização de ventilação boca a boca são mínimas, mas é indicado que o socorrista utilize mecanismos de barreira, por exemplo, máscaras de bolso ou bolsa, válvula, máscara, enfim. Existe a preocupação de que a realização por períodos prolongados de compressões torácicas contínuas sem ventilação poderia ser menos eficaz do que a RCP convencional, compressões e ventilações, uma vez que o conteúdo arterial de oxigênio reduz à medida que a PCR se prolonga. Evidências apontam que pacientes com parada que receberam a RCP por compressões contínuas, somente as compressões sem ventilação, durante um período curto, de 0 a 15 minutos após o colapso, eles tiveram uma maior taxa de sobrevivência, com evolução neurológica favorável em relação a nenhuma manobra de ressuscitação. Para a PCR prolongada, mais de 15 minutos, a realização de RCP convencional, compressão e ventilação apresentou taxa significativamente mais alta de sobrevivência com resultado neurológico favorável, quando comparada a PCR, a RCP com compressões contínuas e não realização das ventilações. Assim, em PCR prolongadas de origem cardíaca, a RCP convencional mostrou benefício adicional em comparação à RCP somente com as compressões. Tá? Pessoal, só há justificativa para fazer compressão sem ventilação se você é leigo. Agora, se você tem o mínimo de formação na área da saúde, aí então você precisa fazer a 32. Ainda no BLS, precisamos falar a respeito da desfibrilação. A desfibrilação precoce é o tratamento para vítimas em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, de curta duração, que apresentaram colapso súbito em ambiente extra-hospitalar, sendo esse o principal ritmo de PCR nesses locais. A desfibrilação pode ser realizada com equipamento manual ou DEA. Esse último pode ser utilizado por qualquer pessoa assim que possível. Nos primeiros 3 a 5 minutos de uma PCR em FV, o coração se encontra altamente propício ao choque. Após 5 minutos, a amplitude da FV diminui devido à depleção de substrato energético miocárdico. Assim, o tempo ideal para a aplicação do primeiro choque compreende entre os primeiros 3 a 5 minutos de PCR. Então, é necessário que a gente desfibrile o quanto antes. O DEA é um equipamento portátil capaz de interpretar o ritmo cardíaco, selecionar o nível de energia e carregar automaticamente, cabendo ao operador apenas pressionar o botão de choque quando indicado. O DEA deve ser utilizado assim que disponível. Recomenda-se que a RCP seja fornecida enquanto as pás do DEA são aplicadas e até que o DEA esteja pronto para analisar o ritmo. Assim que o DEA estiver disponível, o socorrista, se estiver sozinho, deve parar a RCP para conectar o aparelho à vítima. Porém, se houver mais de um socorrista, o segundo socorrista manuseia o DEA e, nesse caso, a RCP só é interrompida quando o DEA emitir um alerta verbal como analisando o ritmo cardíaco, não toque o paciente e ou choque recomendado, carregando a face do paciente. Dessa maneira, é necessário que esse DEA seja colocado no paciente o quanto antes.
Os passos para a utilização do DEA são os seguintes. Primeiro, ligue o DEA apertando o botão ON e OFF. Alguns dispositivos ligam automaticamente ao abrir a tampa. Isso ativa os alertas verbais que orientam todas as etapas subsequentes. Passo 2. Conecte as pás. Eletrodos ao tórax desnudo da vítima, observando o desenho contido nas próprias pás do posicionamento correto. Selecionar pás do tamanho correto adulto ou pediátrico e para o tamanho e idade do paciente. Remover o papel adesivo protetor das pás. 3. Encaixe o conector das pás ao aparelho. 4. Quando o DEA indicar analisando o ritmo cardíaco, não toque no paciente. Solicitar para que todos se afastem efetivamente. 5. Se o choque for indicado, o DEA emitirá a frase: choque recomendado, afaste-se do paciente. O socorrista que estiver manuseando o DEA deve solicitar para que todos se afastem. 6. Pressionar o botão indicado pelo aparelho para aplicar o choque, o qual produz uma contração repentina dos músculos do paciente. 7. A RCP deve ser iniciada pelas compressões torácicas imediatamente após o choque. Note que a gente não verifica o pulso nessa hora. Depois do choque, a gente já inicia a compressão torácica. A cada 2 minutos, o DEA analisa o ritmo novamente e pode indicar um novo choque, se necessário. Se não indicar choque, deve-se reiniciar a RCP imediatamente, caso a vítima não retome a consciência. 8. Mesmo se a vítima retomar a consciência, o aparelho não deve ser desligado e as pás não devem ser removidas ou desconectadas até que um serviço médico de emergência assuma o caso. Se não houver suspeita de trauma e a vítima já apresentar respiração normal e pulso, o socorrista pode lateralizar a vítima, porém deve permanecer no local até que o serviço médico de emergência chegue. Isso é garantia de que, se o paciente apresentar um novo mal súbito, então tenha uma pessoa lá para socorrer. Há 2 posicionamentos: o posicionamento anterolateral. Remova as roupas, descubra a vítima, coloque a pá imediatamente abaixo da clavícula direita, coloque a outra pá do lado do mamilo esquerdo, com a borda superior da pá alguns centímetros abaixo da axila. E também é possível o posicionamento anteroposterior. Deixe o tórax desnudo, aplique uma pá do DEA do lado esquerdo do peito, entre o lado esquerdo do externo e o mamilo esquerdo. E a outra do lado esquerdo também, só que nas costas, próximo à coluna. Existem algumas condições especiais quando a gente utiliza o DEA. A primeira delas é quando se tem excesso de pelos no tórax. Então, o que deve ser feito é remover o excesso de pelos somente na região onde são posicionadas as pás. Se por acaso o tórax estiver molhado, se o tórax da vítima estiver molhado, secar por completo. Se ela estiver sobre uma poça d'água, não há problema. Porém, se essa poça d'água também envolver o socorrista, remover a vítima para outro local o mais rápido possível. Se o paciente tiver um marca-passo ou um cardioversor desfibrilador implantável, CDI, então, se estiver na região onde é indicado o local para aplicação das pás, afaste ou opte por outro posicionamento das pás, anteroposterior, por exemplo. Não se deve colocar a pá em cima do aparelho do marca-passo. Adesivos de medicamentos. Remover o adesivo se estiver no local onde são aplicadas as pás. Enxugue se necessário. Crianças com até 25 quilos. Utilizar o DEA com as pás pediátricas e o atenuador de carga. Se o kit DEA possuir somente pá de adulto, está autorizada a utilização delas. Porém, se o tórax for estreito, pode ser necessária a aplicação de uma pá na região anterior do tórax sobre o externo e a outra na região posterior do tórax, entre as escápulas, para que não se sobreponham. As pás infantis não devem ser utilizadas em adultos,
pois o choque aplicado é insuficiente. Lactentes, 0 a 1 ano. Um desfibrilador manual é preferível, porém, se não estiver disponível, utilize o DEA com pás pediátricas e ou atenuador de carga. Se esse também não estiver disponível, utilize as pás de adulto, uma posicionada anteriormente sobre o externo e a outra posteriormente sobre as clavículas. O prejuízo para o miocárdio é mínimo e há bons benefícios neurológicos. A nota aqui é o seguinte, as pás do DEA, elas nunca devem ficar sobrepostas, elas nunca podem se encontrar, tá? Então, por isso que a gente coloca um anterior e um posterior, no caso de utilizar a pá de adulto para criança. Agora eu vou falar para vocês a respeito da sequência para atendimento do BLS para profissionais da saúde. Em uma situação de PCR, um mnemônico pode ser utilizado para descrever os passos simplificados no atendimento, que são C, A, B, D. O C corresponde às compressões torácicas, 30 compressões. O A é a abertura das vias aéreas. B remete a boa ventilação, 2 ventilações. E D, a desfibrilação. Esse mnemônico deve ser utilizado para o atendimento após a detecção da PCR. A seguir, a sequência completa de atendimento por um profissional de saúde e a de vítima que se encontra em colapso súbito. Primeira coisa a ser verificada é a segurança do local. Certifique-se se o local é seguro para você e para a vítima, para não se tornar mais uma vítima. Se o local estiver seguro, prossiga o atendimento. Se não, torne-o seguro primeiro. Segundo, avalie a responsividade da vítima. Avalie a responsividade chamando-a, tocando-a pelos ombros. Se a vítima responder, se apresente e converse com ela perguntando se precisa de ajuda. Se a vítima não responder, chame ajuda imediatamente. No passo agora de chamar ajuda, a atualização da diretriz da ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 19 considera o uso benéfico dos telefones celulares no acionamento de serviço médico de emergência, porque não é necessário deixar a vítima a fim de acionar o socorro, o que permite iniciar a RCP prontamente. Em um ambiente extra-hospitalar, ligue para o número local de emergência, por exemplo, um sistema de atendimento móvel de urgência, SAMU, telefone 192, e se um 10 estiver disponível no local, vá buscá-lo. Se não estiver sozinho, peça para uma pessoa ligar e conseguir um DEA enquanto continua o atendimento à vítima. Importante designar pessoas para que sejam responsáveis em realizar essas funções. Depois, cheque respiração e pulso. Cheque o pulso carotídeo e a respiração simultaneamente, observando se há elevação do tórax da vítima e se há pulso, em não mais que 10 segundos. Se a vítima não respirar ou apresentar uma respiração em gasping e pulso ausente, inicie a RCP. Os socorristas treinados são encorajados a executar simultaneamente alguns passos. O objetivo é reduzir o tempo do início das compressões. Estudos mostraram que tanto profissionais de saúde quanto socorristas leigos têm dificuldade em detectar pulsos e que leigos podem levar muito tempo para realizá-lo. Caso o profissional tenha dificuldade na detecção, deve iniciar imediatamente as compressões torácicas. Se a vítima não apresentar respiração e pulso, o profissional deve sinalizar que é uma PCR e acionar o código azul, se a instituição possuir um time de resposta rápida, ou solicitar a presença de profissionais necessários para o atendimento. Caso a vítima tenha respiração e pulso, fique ao seu lado e aguarde para ver sua evolução e chegada de outros profissionais necessários para o atendimento ou serviço de emergência em ambiente extra-hospitalar. Se a vítima não estiver respirando ou apresentar somente gasping e pulso, aplique uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, mantendo uma frequência de 10 a 12 ventilações por minuto. Observe que se a pessoa apresentar somente uma parada respiratória, se você não atuar rapidamente, ela vai degenerar para também uma parada cardíaca em hipóxia.
Cheque o pulso a cada 2 minutos. Se não detectar pulso na vítima ou estiver em dúvida, inicie o ciclo de compressões e ventilações. Depois, inicie ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Inicie ciclos de 30 compressões, 2 ventilações, considerando que existe um dispositivo de barreira, por exemplo, uma máscara de bolso, para aplicar as ventilações. Se o profissional não possuir máscara de bolso ou não se sentir preparado para aplicar as ventilações, pode realizar as compressões contínuas de 100 a 120 somente. As compressões torácicas efetivas são essenciais para promover um fluxo de sangue, devendo ser realizadas em todos os pacientes com parada cardíaca. Se houver mais de um socorrista, alterne as funções de compressão e ventilação a cada 2 minutos, a fim de manter a qualidade da RCP. E os leigos, como eles devem fazer o atendimento? Eles devem, inicialmente, ligar para o serviço de médico de emergência, caso encontre uma vítima, que após avaliação de responsividade não responde. A orientação do atendente do sistema de emergência pode aumentar o desempenho do leigo no atendimento a PCR, orientando na identificação da respiração da vítima e em como realizar as compressões torácicas. Caso o socorrista esteja sozinho, ele pode acionar o serviço de emergência por meio do celular, colocando no viva voz, para seguir as orientações do atendente do serviço médico de emergência. Nos primeiros minutos de uma PCR em fibrilação ventricular, as ventilações não são importantes como são as compressões. A realização de compressões torácicas contínuas aumenta substancialmente a sobrevida de indivíduos que sofrem esse tipo de parada, ao se comparar com aqueles que não receberam a RCP. Se o socorrista leigo for treinado e puder realizar compressões torácicas e ventilações na relação de 30 compressões e 2 ventilações, realize-as. Estudos demonstraram que em PCR prolongada extra-hospitalar, independente da causa, a realização de compressões e ventilações mostrou benefício adicional em relação às taxas de sobrevivência quando comparado ao atendimento somente com compressão.